a todos, um bom dia, uma boa tarde, né? Não sei a hora que vocês estão vendo esse vídeo. Vamos então começar agora a primeira aula do nosso curso de Matemática Financeira. E a gente vai falar primeiramente, né, sobre o conceito mais básico desse assunto, né, que é o conceito de juros e das diferentes formas de tratar esse juro, que é justamente a questão dos sistemas de capitalização. Então a gente vai falar do sistema simples, do sistema composto e do sistema contínuo. Então essa é a primeira aula de matemática financeira. Bom, vamos começar primeiramente definindo o conceito de juros. Então o que é juro, né? Juro é aquele mecanismo que permite que o dinheiro tenha valor no tempo. Então é aquele adicional, né, que eu acresço a um determinado capital para que eu consiga que valores em períodos de tempo diferentes se equivalham, né? Então o juro é o custo ou remuneração por um capital emprestado. Então, se eu estiver falando de um investidor, né, o juro é a remuneração por esse dinheiro que eu investi. E se eu estiver tomando um empréstimo, né, o juro vai ser esse custo do empréstimo, vai ser o custo do capital. Então, o juro ele foi fundamental na economia, né, porque a partir do momento que o juro foi criado, ele permitiu com que o dinheiro se movimentasse. Ele permitiu que as pessoas não guardassem mais o seu dinheiro debaixo do colchão, né, e que se dispusessem a emprestar esse dinheiro justamente para que eles pudessem ganhar, né, em cima desse dinheiro que eles abrissem mão, né. E esse valor que eles ganham a mais acima desse capital pelo tempo que ele ficou empregado é justamente os juros. E da mesma forma, alguém que quer fazer alguma coisa, né, quer abrir um negócio, mas não tem dinheiro, ele pode, né, ele agora possui a possibilidade de ter acesso a um determinado capital, mas obviamente ele vai ter que pagar um preço por isso, né? E esse preço é justamente os juros. Então o juro é esse valor adicional acima do capital que eu empreguei ou que eu tomei emprestado que eu vou ter que pagar ou que eu vou receber. A gente pode falar, né, sempre que a gente estiver falando de matemática financeira, sobre esse conceito de taxa de juros e não confundir o juro com a taxa de juros. A taxa de juros, né, é a remuneração de um capital num dado período de tempo. Então, é quanto eu vou receber relativamente ao valor desse capital, ou quanto que eu vou pagar, né, relativamente ao valor desse capital. Né? Então, é remuneração ou custo em cima do valor do capital relativamente ao tempo. Então, a taxa de juros é sempre expressa num dado período de tempo. Pode ser em dias, em meses, em anos. Então, eu tenho taxa anual, taxa mensal, taxa diária, taxa semestral. E a taxa é sempre um valor percentual em cima do capital empregado. Então, um exemplo de taxa, 34% ao mês. Isso quer dizer o quê? Que a cada mês eu vou receber 34% daquele capital que eu empreguei ou que eu tomei emprestado. Né? E eu posso expressar ela em forma percentual, né, 34%, ou em forma unitária, né, 0,34% ao mês. Um detalhe importante, né, que todas as fórmulas que eu vou apresentar, né, de matemática financeira, eu sempre utilizo as taxas em forma unitária. Né? Então, apesar de geralmente eu falar de taxas na forma percentual, nos cálculos eu emprego ela da maneira utilizando o valor unitário. Bom, agora eu vou apresentar para vocês, né, uma nomenclatura básica que a gente vai utilizar em todo o curso de matemática financeira. Então, eu já falei para vocês do conceito de juros, né? Então, que é aquele valor adicional relacionado ao capital que eu empreguei, mas eu vou representar ele, né, pela letra J. Então, eu vou apresentar ele pela letra J. Então, o juro J é justamente esse valor dos juros, né? Mas uma palavra que é bastante empregada nos exercícios é rendimento. Então, toda vez que eu quero que o exercício pede o rendimento de alguma coisa, ele quer saber justamente esse valor dos juros. O que a gente vai chamar de PV, né, de Present Value, porque a gente vai usar aqui a nomenclatura da calculadora financeira, né,
é aquilo que a gente chama de valor presente. Então, o valor presente é o quanto que eu tenho hoje. Ou é o quanto que eu pego emprestado, ou é o quanto que eu investi, né? Mas é o valor que eu tenho hoje. Então, o meu outras palavras, né, que são empregadas nos exercícios para se referir a esse PV é valor presente, valor atual, capital, valor de aquisição, valor na data zero, valor do empréstimo, valor financiado, valor do resgate antecipado. Então, tudo que é referente ao valor que eu tenho hoje, na data zero, eu chamo de PV, valor presente. O meu I, né, que é a taxa de juros, né, e esse não tem nenhuma variação no nome, né, taxa de juros é a taxa de juros, eu represento pela letra I, porque também vem do inglês. O N é uma outra variável importante, que é o tempo, né? Então, o dinheiro tem valor no tempo, então tudo vai depender desse tempo que o capital ficou empregado, ou que eu demorei para pagar. Né? Então, eu represento o tempo pela letra N e algumas outras palavras, né? Número de períodos, quantidade de prestações. Né? Um detalhe importante, né, é que o N, né, esse tempo, tem que estar sempre no mesmo período do que a taxa de juros. Então, se a taxa de juros é mensal, o N vai ter que ser em meses. Se a taxa de juros é anual, o N vai ter que estar em anos. Então, sempre vai ter que ser esse período de tempo coincidente com o período da taxa de juros. E eu tenho o FV, que é o valor futuro, né? Que é o quanto que eu vou ter lá no futuro, ou quanto que eu vou ter que pagar lá no futuro. Né? Então, algumas outras palavras. Né? Valor futuro, valor nominal, valor de face, montante é uma palavra muito empregada. Valor do capital acrescido dos seus rendimentos, ou valor do capital acrescido de juros, tudo isso é o meu FV. Uma equação básica da matemática financeira, né, é que o FV é sempre o PV mais o J. Então, o valor futuro é sempre o valor presente mais os juros. Né? Então, essa é uma equação básica da matemática financeira que vale para qualquer sistema de capitalização. E por fim a gente tem o PMT, que é quando a gente fala de parcelas. Né? Então fala de parcelas, prestações, depósitos. Né? Mas isso por enquanto, nessa aula especificamente, a gente não vai usar, mas mais para frente a gente vai trabalhar bastante com essa sigla aí, PMT. Então essas são as siglas aí que a gente vai trabalhar. Agora vamos falar realmente dos regimes de capitalização. Né? Então o que são esses regimes de capitalização? São as diferentes maneiras que a gente tem para tratar, né, e para modelar essa questão dos juros. Então a gente vai basicamente trabalhar com 3 sistemas. Né? O sistema simples, o sistema composto, que é o mais utilizado, e o sistema contínuo, que é menos conhecido, mas que tem também aplicações, né, em algumas áreas mais específicas. E a gente vai falar basicamente um pouquinho dos 3. Vamos começar então com o juros simples. Né? Então, qual é a definição básica de juros simples? Juros simples é o seguinte, né? A taxa de juros ela vai incidir sobre o capital inicial em todos os períodos. Então, vou pegar um exemplo assim para vocês entenderem. Né? Vamos supor que eu tomei um empréstimo de R$1.000 a uma taxa de juros de 10% ao mês. Né? Então, a cada mês que eu ficar com esse valor, né, cada mês que eu demorar para pagar esses R$1.000, eu vou ter que pagar um adicional de R$100, que é 10% sobre esse capital inicial, né, que é 10% sobre esses R$1.000. Então, a cada período, né, eu vou ter que pagar, eu vou ter que devolver R$100 a mais, além daqueles 1.000 que eu tomei emprestado. Né? Então, se eu ficar 3 meses com esse dinheiro, eu vou devolver 1.300, né, que é os 1.000 mais os 300. Né? Então, os juros obtidos vão ter um crescimento constante ao longo do tempo, vão ter um crescimento linear ao longo do tempo, que nesse caso, desse meu exemplo, é de R$100 por mês. E essas são as formulinhas básicas do juros simples. Né? Então, o meu juros é o meu valor presente vezes a minha taxa. Então, no caso, os R$1.000 vezes os 10%, então vai dar 100, né? 10% de R$1.000 vezes o número de períodos. Então, se for 3 períodos, né, então vão ser 100 vezes 3, 300 vai ser o meu juros. E dado que o meu FV é igual ao PV mais J, né, que é a minha fórmula básica da matemática financeira, né, se eu substituir o J por PV vezes I vezes N, eu posso chegar nessa outra equação do juros simples, né, que me diz que o FV, né, que é o valor futuro, que é o montante,
é igual ao valor presente vezes 1 mais I vezes N. Então, essa é a fórmula básica do juros simples. Então, o juros simples, né, se eu fosse ver ele num gráfico, ele teria mais ou menos esse comportamento, um crescimento linear. Né? Então, aqui eu tenho um PV, e aí o meu juros cresce linearmente com o tempo, né? E o meu FV é o PV mais o J. Né? Então, o FV, nesse caso do juros simples, é uma função linear. Um exemplo, né? Então, o senhor Astolfo aplicou 400 mil a juros simples de 26% ao mês por 2 meses. Quanto ele resgatou no final do período? Então, exercícios de matemática financeira, eu sempre tenho que tentar entender, né, o que ele está pedindo. Então, no caso, quanto ele resgatou, ele está pedindo o meu FV. Ele está pedindo o valor futuro, né, que é o valor de resgate. Então, a gente tem aqui, né, as variáveis, né, o PV 400 mil, o I 26% ao mês e o N 2 meses. Então, aplicando a fórmula, né, dos juros, então, juro é PV vezes I vezes N. Então, 400 mil vezes 0,26, lembrar que eu sempre tenho que usar os juros na forma decimal, vezes 2, eu vou chegar num juro de 208 mil. E como ele está pedindo o valor resgatado e não os juros, eu tenho que adicionar esses juros ao capital, né, ao PV, para ter justamente esse montante, para ter esse valor futuro, esse valor resgatado. Então, FV igual a PV mais J, então é 400 mais 208 mil, eu chego em 608 mil. Lembrar que eu também poderia usar aquela formulinha que já chega no FV direto, né? Que é o PV 400 mil vezes 1 mais I vezes N. Né? E aí eu chegaria diretamente nesses 608 mil. Aqui estão alguns exercícios básicos, né, para vocês tentarem fazer. Né? Só vou dar alguns comentáriozinhos básicos. Né? Vocês podem pausar a tela e tentar resolver. Então, uma pessoa empresta a um amigo 732,250 juros simples por 3 meses a uma taxa de 17,5%. Qual o valor dos juros recebidos? Então, no primeiro caso aqui, ele quer saber o valor do J, dado que ele deu o PV, deu o N, deu o I. Aí, quantos meses ficou emprestados? Aqui, nesse caso, ele quer saber o N. A que taxa devemos emprestar? Então, no 3, ele quer saber o I. Qual o montante acumulado em 36 meses? Então, o montante é o FV. Então, a partir dessas equações, né, vou aqui voltar, dessas duas equações, basicamente todo exercício de matemática financeira vai querer saber uma dessas variáveis, né, e basta eu isolar, né, basta eu resolver uma equação de primeiro grau bem simples. Né. Então, ou ele quer saber o FV, o valor resgatado, o montante, ou o PV, o valor presente, ou I, taxa de juros, ou N. Então, é uma dessas 4 informações que os exercícios de matemática financeira vão querer saber. Né? Então, aqui nos nossos exercícios estão as respostas, né? E aí vocês podem também printar a tela e copiar e ver se vocês acertaram. Bom, vamos agora passar para o segundo regime de capitalização, que é o mais utilizado, que é o tal do juro composto, que é também chamado de juros sobre juros. Né? Então, basicamente, a ideia do juro composto é que o juro que foi produzido num dado período é incorporado ao capital, ou seja, ele é somado ao capital inicial e passa a produzir juros no período seguinte, que é o tal do juro sobre juros ou juro capitalizado. Então, vamos pegar aquele nosso exemplo inicial, né? R$1.000 a uma taxa de juros de 10% ao mês. Então, no primeiro período, né, eu vou ter que pagar R$100 de juros. Né? Então, no primeiro mês, né, se eu for devolver o dinheiro, eu vou devolver 1.100. No segundo período, o juro vai ser calculado não sobre os 1.000 iniciais, mas sobre os 1.100. Então, a taxa de juros, o juro que eu vou ter que pagar referente ao segundo período, não vai ser 100, vai ser 110, porque é 10% do 1.100. E aí eu vou ter então que pagar 1.210, né? Que é o 100 do primeiro período mais os 110 do segundo. E aí no terceiro período os 10% vai incidir não mais sobre os 1.000, mas sobre os 1.210. E assim vai indo, os juros vão sendo acumulados, né? E a taxa de juros vai começar a incidir sobre esse valor acumulado. Né? Então a gente tem esse conceito aqui de período de capitalização. Né?
Então, no juro composto, o período de capitalização é o período de tempo em que os juros é incorporado ao capital e passa a render mais juros, né? Nesse exemplo que eu dei, né, o período de capitalização é um mês, né? Então, a cada mês, o juro que é produzido nesse mês é incorporado ao capital e passa a render juros. Bom, então, se o juro simples tem um crescimento linear, o juro composto vai ter um crescimento exponencial. Por quê, né? Então vamos ver aqui graficamente, né? Então vamos supor que o PV, né, é essa setinha verde. Então lá no primeiro período o meu PV é essa setinha verde e aí o meu juro é calculado em cima dessa setinha verde. Só que pela regra do juro composto, né, os juros do primeiro período são incorporados ao capital. Então no segundo período o juro, né, a taxa de juro incide não mais sobre o PV do primeiro período, mas sobre o PV do segundo período. Então o juro fica um pouco maior. E aí esse juro um pouco maior é incorporado ao capital e a taxa incide sobre esse PV um pouco maior. Então dá para ver que os juros vão ficando cada vez maiores, né? Então dá para ver que o meu FV começa a crescer exponencialmente, né? Então no caso de juro composto, o FV deixa de ser uma função linear e passa a ser uma função exponencial. Qual é a fórmula básica do juro composto, né? Então vamos fazer uma deduçãozinha dessa fórmula, né? Então vamos começar a entender os juros do primeiro período, né? Então, juros do primeiro período, né, usando a fórmula básica da matemática financeira, né, que o meu FV do primeiro período é igual ao PV mais o J do primeiro período, né? E o J do primeiro período é PV vezes I, né? É o meu valor inicial vezes a taxa de juros, né? Substituindo, eu chego na seguinte equação, que o montante do primeiro período é igual ao valor inicial, ao PV, vezes 1 mais I. Que é basicamente a fórmula do juros simples, né? Que é o PV vezes 1 mais I vezes N, só que no caso aí o N é igual a 1, né? Então fica PV 1 mais I. Agora vamos para o segundo período. No segundo período, o meu FV2, né, o meu FV do segundo período, é o FV1 mais o J do período 2. Né? Então é o valor que eu tinha no segundo período vezes o J do período 2. Só que o J do período 2 é a taxa de juros incidindo sobre o FV1, não mais sobre o PV. Né? Então, dado que o meu FV1 logo substituindo, né, o J2, né, a gente chega que o FV2 é o FV1 vezes 1 mais I. Então, só que como o meu FV1, que a gente tinha visto lá no outro slide, é PV vezes 1 mais I, a gente chega à conclusão que o meu FV2 é igual ao PV vezes 1 mais I vezes 1 mais I. Ou seja, que o FV2 é PV vezes 1 mais I ao quadrado. Se a gente fizer isso para o período 3, né, a gente vai chegar à mesma coisa, que o FV3 é igual ao FV2 vezes 1 mais I. E como o FV2 é PV vezes 1 mais I, a gente chega que o FV3 é PV vezes 1 mais I ao cubo. Então, generalizando, né, a gente chega à fórmula de juro composto. Né? Então, dado que o meu FVN é o FVN menos 1 mais o J do N, e o J do N é o FVN menos 1 vezes I, né? A gente fazendo a equação, a gente chega na fórmula básica do juro composto, né? Que o meu FV é sempre PV vezes 1 mais I elevado a N. Então essa é a fórmula talvez mais importante do curso, né? Que vocês têm que guardar na mente e no coração de vocês, né? Que é basicamente o que a gente mais vai usar aqui para frente, né? Que o meu valor futuro é igual ao valor presente vezes 1 mais I elevado a N. Assim como no juro simples, os exercícios de juro composto também vão basicamente se basear em determinar uma dessas variáveis, né? Ou o FV, ou o PV, ou o I, ou o N, ou o J, né? Ou os juros, né? Que no caso, os juros, se eu tenho o PV e o FV, eu determino os juros. Né? Então a gente tem que aprender a manipular um pouquinho essa fórmula para isolar cada uma dessas variáveis. Né?
Então essa é a fórmula básica, né? FV igual a PV vezes 1 mais I elevado a N. O PV é muito simples, né? Basta eu dividir o FV por 1 mais I elevado a N. Agora, como que eu isolo o I, né? Para isolar o I, né, basicamente eu passo lá o PV dividindo, e aí eu extraio a raiz enésima do valor, né? Então a raiz enésima de FV sobre PV menos 1, né? Eu vou chegar no valor de I. E o N eu tenho que usar as propriedades dos logaritmos, né? Então, de novo, eu passo o PV dividindo. Se eu extrair o ln dos dois lados, né, o n cai, né, o n cai do expoente, né, e passa multiplicando. E aí eu divido, né, então, por a primeira equação pela segunda, né, então fica que o n é igual ao ln de FV sobre PV dividido por ln de 1 mais I. Ou qualquer tipo de logaritmo, em qualquer base, aí tanto faz, porque todas elas vão ter a mesma propriedade. Então, basicamente, essas são as formulinhas básicas, né? A gente não precisa decorá-las, né? Como eu falei, aqui vocês têm que saber de cor e salteado essa primeira, né? E todas as outras são manipulações matemáticas dessa equação, né? FV igual a PV vezes 1 mais I elevado a N. Exemplinho 2, né? Quanto renderá uma aplicação de 200 mil pelo prazo de 3 meses a uma taxa de 25% ao mês? Quanto renderá, né? Rendimento, lembrar que rendimento lembra de juros, né? Então, quanto renderá é o quanto que eu vou receber a mais, né? Por essa aplicação. Então, o que eu quero saber aqui é os juros. Então, eu tenho aqui, né, as minhas variáveis, né? I 0,25, N 3 e PV de 200 mil, né? Então, formulinha básica, né? FV igual a PV 1 mais I elevado a N. Então, FV é igual a 200 mil mais 1,25, né? 1 mais 0,25 elevado ao cubo. Eu chego aqui em 200 mil vezes 1,95, que vai me dar um FV de 390,625. Só que, como eu falei, a gente descobriu um montante, descobriu o FV, mas o problema pedia os juros. Então, resolver isso é bastante simples, né? Porque os juros é basicamente o montante, é o meu FV vezes o capital inicial. Então, o J é FV menos PV. E nesse caso, a gente vai chegar num J de 190.625. Só uma curiosidade, né? Se a gente não quisesse aplicar essas formas, a gente poderia fazer, né, a simulação período por período, né? Então, a gente teria o seguinte caso, né? O meu capital inicial, o meu I é 0,25, né? O meu capital inicial é 200 mil. Então, qual é o juro produzido no primeiro período? Então, é 0,25 de 200 mil, 50 mil. Então, o montante ficou 250 mil. Aí, como é juro composto, né? Juros sobre juros, né? O montante, né, vira o PV do próximo período. E aí o 0,25 não incide mais sobre o 200, incide sobre o 250. Então, isso vai me dar um juro de 62.500. Logo, o meu montante do segundo período, né, é 250 mais 62.500 igual a 312.500. Aí ele vira o PV do terceiro período. Aí 0,25 sobre ele vai dar 78.125. Somando com o FV anterior, vai me dar o resultado final de 390.625, né? Que é justamente esse resultado que a gente chegou aqui, né? De maneira muito mais simples, né? E um detalhe, né? Se eu quero saber os juros, basta eu somar todos esses juros de todos os períodos, né? Então, 50 mil mais 62.500 mais 78.125 vai me dar o juro de 190.625, que a gente tinha achado lá no slide anterior. Mas isso é só uma curiosidade, né? Porque é muito mais simples a gente aplicar as fórmulas, né? Mas é só para ver o que acontece dentro da fórmula, né? Então aqui alguns exercícios de juro composto, né? Então, qual o montante acumulado em 24 meses a uma taxa de 8% ao mês de um capital igual a 120 mil? Então, aqui ele quer o montante. Qual o principal necessário para se obter um montante daqui a 6 semestres a uma taxa de 12% ao semestre? Então, o principal necessário é o PV, né? É o valor necessário, o capital necessário, que ele chamou de principal, mas só uma questão de nomenclatura.
o indivíduo aplica uma quantia de 100 mil para receber 134.392 daqui a 10 meses, com a rentabilidade do investimento. Aqui ele quer a taxa de rentabilidade. Então, o próprio nome já diz, ele quer saber a taxa de juros, né? E assim vai. O 10º também ele quer saber a taxa de rentabilidade. O próximo, o 11, determina o valor do resgate, então ele quer saber o FV. E por fim, o 12 ele quer saber o N, né, que é quanto tempo o dinheiro ficou aplicado. Então aqui são os valores, né? Então vou deixar um tempinho aí para vocês pausarem a tela e verificarem se vocês acertaram os exercícios. Vamos então prosseguir para o terceiro período de capitalização, que é juros contínuos. Bom, então no regime de capitalização contínua, o período de capitalização é infinitesimal. Então vamos lembrar que no juro composto a gente tem um período de capitalização inteiro. Então o que isso quer dizer, né? Que o período de capitalização é um dia, um ano, um mês, um semestre. Então eu tenho um período inteiro, né, de capitalização, ou seja, a cada um mês o juro é incorporado ao capital e passa a render juros, a cada um ano o juro é incorporado ao capital e passa a render juros, a cada um semestre o juro é incorporado ao capital e passa a render juros, a cada um dia o juro é incorporado ao capital e passa a render juros. Então eu tenho uma capitalização finita, eu tenho um ΔN. Agora o que acontece se eu pegar esse ΔN e fazer ele tender a zero? Eu transformar esse ΔN num DN, ou seja, num período de capitalização infinitesimal. Eu fazer o limite desse ΔN tendendo a zero. Né? Aí eu vou ter um que a gente chama de uma capitalização instantânea, ou seja, assim que os juros são produzidos, eles já são instantaneamente incorporados ao capital e passam a render juros. Né? Então essa é a ideia dos juros contínuos, né? Que ele é muito aplicado na área de finanças, né, em opções, derivativos, avaliação de lucro de empresa, desgaste de equipamentos. Então tem uma série de aplicações. Né? Então, como que funciona essa ideia de juros instantâneos? Né? Então, para a gente trabalhar com juros instantâneos, a gente primeiro tem que saber, né, que esse regime, né, de capitalização contínua trabalha com isso que a gente chama de taxa de juros contínuas, né? Que a gente vai representar aqui por um I estrela, né, só para diferenciar ele do I normal. Né? Mas é só uma questão de nomenclatura, a gente pode até esquecer desse asterístico aí. Né? Então, essa taxa de juros contínua ele expressa em um período de tempo finito, né, meses, anos, trimestres, mas tem um período de capitalização infinitesimal. Né? Então, alguns exemplos. Né? Então, por exemplo, eu posso ter uma taxa de 12% ao ano com capitalização infinitesimal ou contínua. Aí tanto faz eu expressar isso em 12% ao ano com capitalização infinitesimal ou contínua. Mas eu tenho que expressar isso. Né? Se eu falar simplesmente 12% ao ano, eu já estou pressupondo que a capitalização é anual. Que a cada ano o juro é incorporado ao capital e passa a render juros. Para eu estar me referindo a uma taxa contínua, eu tenho que expressar isso. Então eu falo 12% ao ano com capitalização contínua, ou 12% ao ano com capitalização instantânea, ou 12% ao ano com capitalização infinitesimal. Então são as diferentes maneiras de eu expressar. Né? Então eu posso dizer 6% ao semestre com capitalização infinitesimal, 1% ao mês com capitalização contínua. Né? Então eu sempre expresso ele num período de tempo, mas eu deixo claro que a minha capitalização é contínua. Então isso é o que a gente chama de uma taxa de juros contínua. A fórmula da taxa de juros contínua vem a partir da fórmula de juros compostos, né? Que é FV igual a PV 1 mais I elevado a N. Só que aí eu uso lá as bases de cálculo, né? E faço o limite do ΔN tender a zero. Então eu pego essa expressão, PV 1 mais I elevado a N, e faço o ΔN tender a zero. Né? Eu não vou fazer essa dedução aqui, né? Não é... faz parte do escopo da disciplina, né? Mas vocês pesquisarem um pouquinho vocês acham. Né? Mas o fato é que essa expressão, se eu fizer esse limite, se transforma nessa expressão aqui, que é a expressão de juros contínuos. Né? Que o meu FV é igual ao meu PV vezes o E. Né? O E é aquele número de Euler, né? O E é aquele valor irracional, né? Que é o número de Euler, elevado a N vezes I, né? O I asterístico, porque para usar essa fórmula, a minha taxa de juros tem que ser uma taxa de juros contínua. Né?
Então, o FV vai ser PV vezes E elevado a N vezes I. Essa forma também pode ser manipulada, né? Então, FV é igual a PV vezes E, N, I. O PV, né, para eu isolar, simplesmente eu divido o FV por E elevado a N vezes I. E tanto para isolar o I quanto para isolar o N, né, eu tenho que aplicar o logaritmo. Né? Então, se eu jogar o PV por outro lado dividindo e extrair o ln dos dois lados, né, o E simplesmente some, né, só sobra o N vezes I igual a ln de FV sobre PV. Então, para isolar o I, né, é ln de FV sobre PV dividido por N. E para isolar o N, é ln de FV dividido por PV dividido por I. Um exemplo, né? Samuel aplicou 10 mil por 3 anos em papéis do banco em Yokohama, a taxa contínua de 10% ao ano. Então eu deixei claro aqui que eu estou trabalhando com uma taxa contínua. Então, qual o valor do resgate e do rendimento obtido? Então ele quer saber tanto o valor do FV, do resgate, quanto o rendimento, que é o J, os juros. Né? Então eu vou aplicar a formulinha de juros contínuos, né? FV igual a PV vezes E elevado a N vezes I. Né? Então, é 10 mil vezes E elevado a 0,1, né, que é a taxa de juros, 10%, vezes 3, que é o número de períodos. Então, eu vou chegar no FV, né, de 10 mil vezes 1,35 igual a 13.498,59. E se eu extrair o capital inicial, né, 13.498,59, eu vou chegar num juros de 3.498,59. Então, qual o rendimento acumulado em 3 anos a uma taxa contínua de 8% ao mês a partir de um capital igual a 200 mil? Então, o rendimento acumulado, eu quero saber o J. Qual o capital necessário para se obter um montante? Eu quero saber o PV. De novo, a taxa contínua. Carlos investiu o capital de 500 mil, a taxa de juros de 12% ao mês, capitalizado infinitesimalmente, resgatou o dobro do valor investido. Qual o período de tempo que o dinheiro ficou aplicado? Então, aqui ele quer saber o N. O 16, ele quer saber o montante, quer saber o FV. E o 17, qual a taxa de rentabilidade contínua mensal dessas ações, né? Então, ele quer saber a taxa de juros contínua, ele quer saber o I. Para a gente finalizar, aqui está as respostas, né? Vou deixar também um tempinho aqui para vocês pausarem e verificarem se vocês acertaram, né? Bom, para a gente finalizar, né? Vamos falar de uma coisa que são períodos fracionários. O que são esses períodos fracionários, né? Períodos fracionários são aqueles que não são múltiplos do período de capitalização da taxa. Então, por exemplo, 1,5 anos, né? Tá certo que 1,5 anos, se eu multiplicar por 12, eu vou ter um valor inteiro, né, para meses. Mas se a minha taxa for anual, eu falar de 1,5, né, esse período é não inteiro. Né? Então eu posso usar períodos fracionários, né, nas formulinhas que eu apresentei de taxa de juros. Né? Eu posso usar períodos não inteiros. Para juros compostos, isso pode trazer alguns problemas. Para juros simples e contínuos, eu posso usar sem problema nenhum. Então, o sistema de capitalização simples e contínua não sofre com a questão de períodos fracionários. Para juros compostos, pode trazer alguns problemas, né? Justamente porque juro composto tem período de capitalização. Né? Então, o que eu faço quando eu tenho um período que não corresponde a esse período de capitalização? Né? Juro contínuo, o período de capitalização é infinitesimal, ele é instantâneo, então não tem problema nenhum eu usar períodos fracionários. E juros simples não tem período de capitalização, ou seja, os juros nunca são acumulados e passam a render juros, então não tem nenhum problema em usar também período fracionário. Então vamos pegar um exemplinho. Né? Então o investidor aplicou a um capital de 50 mil por 1,5 anos a uma taxa de 10% ao ano. Determine o montante considerando juros simples, ou seja, sem capitalização, juros compostos, ou seja, considerando capitalização anual, né, porque como eu estou dando uma taxa de 10% ao ano,
eu já pressuponho, né, que a minha capitalização é anual. E juros contínuos, que é a capitalização instantânea. Aí, lembrar que se eu estiver utilizando juros contínuos, né, a minha taxa não é mais 10% ao ano, a minha taxa é 10% ao ano com capitalização contínua. E vamos ver o que acontece, né? Então, como eu falei para vocês, juros simples e juros contínuos, eu posso simplesmente usar a fórmula usando o período composto, né, sem problema algum. Então, juros simples, né, FV igual a PV vezes 1 mais I vezes N. Então, é igual a 50 mil vezes 0,1 vezes 1,5, né? Então, vai dar a resposta 1,15. Se eu multiplicar por 50 mil, vai dar 57.500. E o juro contínuo, né? FV igual a PV vezes E elevado a I vezes N. Então, é 50 mil vezes E elevado a 0,1 vezes 1,5, né? Então, vai dar 58.091,71. Né? Lembrar que, vamos dizer assim, esses dois valores são dois extremos, né? O simples é sem capitalização e o contínuo é com capitalização instantânea, né? A capitalização contínua vai ficar entre esses dois valores, né? Porque aí a capitalização não é mais instantânea e não é mais sem capitalização. Ela é uma capitalização anual, né? Então, quanto mais rápida for a capitalização, maior vai ser esse valor produzido, né? Então, o que acontece com a capitalização anual, né? Para juros compostos, a gente pode adotar dois tipos de situação. A gente pode adotar a situação da convenção linear. O que é a convenção linear? A convenção linear diz o seguinte, né? Eu vou adotar a capitalização composta para períodos inteiros e a capitalização simples para períodos fracionários, né? Para períodos não inteiros, né? Vou até corrigir aqui, né? Para períodos decimais. Então eu vou pegar o período, né? Eu vou dividir ele em duas partes, né? Eu vou dividir ele na parte inteira e na parte decimal, e eu vou aplicar a formulinha de juros simples para a parte decimal e de juros compostos para a parte inteira desse período, né? Essa convenção linear ela é mais correta do ponto de vista teórico. Não sei se vocês lembrar alguns momentos atrás desse vídeo, quando eu deduzi a formulinha de juros compostos, né? Eu falei primeiro período, segundo período, então eu só deduzi essa fórmula para períodos inteiros, né? Então a fórmula de juros compostos, né, só vale para períodos inteiros. Para períodos não inteiros, eu uso a fórmula de juros simples, né? Então, do ponto de vista teórico, essa convenção linear ela é mais correta. Só que pode-se adotar também o que a gente chama da convenção exponencial. O que é essa convenção exponencial? É utilizar a fórmula de juros compostos tanto para a parte inteira quanto para a parte decimal, né, do período. Né? Então, ela é mais simples de ser utilizada, né? Por isso ela é mais utilizada na prática, né? Mas ela é, vamos dizer assim, teoricamente incorreta. Né? Porque, como eu falei para vocês, a fórmula de juro composto foi deduzida só para períodos inteiros. Né? Mas na matemática financeira, a gente tem muitas coisas que são convenções, né? Que não estão corretas do ponto de vista teórico, mas que se convenciona por uma razão prática, né, a se utilizar dessa fórmula. Né? Então, a convenção exponencial ela é mais utilizada na prática, e a convenção linear, que também é utilizada, mas menos, ela é mais correta do ponto de vista teórico. Vamos entender por quê, né? Vamos pegar esse nosso exemplo e ver o que acontece, não de período a período, mas de meio período a meio período. Então vamos ver o que acontece no período meio, no período 1, no período 1,5, né? Então eu tenho aqui um capital de 50 mil, né? Qual foi o juros produzido em 6 meses, né? Então, qual foi o juro produzido em 6 meses? Então, o juro produzido em 6 meses foi 2.500, né? Porque a taxa de juros, se não me engano, era 10%. 10%, né? Então, em 6 meses, só que são 10% ao ano, né? Então, em um ano, esse
esse capital iria produzir 5.000 de juros, mas em 6 meses produzia metade, 2.500. Né? Então o montante depois de 6 meses ficou 52.500. Só que pelas regras do juro composto, né, eu incorporo o capital a cada delta N, a cada período de tempo, que no caso é um ano, né, a cada período de capitalização. Então, no período 1, eu não vou usar como montante os 52.500, eu ainda vou utilizar como base de cálculo os 50.000. Né? Então, nesses próximos 6 meses, né, também rendeu um juro de 2.500, né, que é 10% dos 50.000 vezes 6 meses, né, e aí me chegou no montante de 55.000. No próximo meio período, né, no próximo, vamos dizer assim, no primeiro terço, no segundo terço, no terceiro terço, né, de períodos, né, aí eu vou utilizar como capital os 55.000. Por quê? Porque já passou um ano e o período de capitalização é anual. Então, eu incorporei os juros agora no capital inicial e agora eu vou utilizar, né, os 10% sobre os 55.000. Então, vai ser 10% de 55.000, né, dividido pela metade, porque são só 6 meses. Né? Então, ele vai me render nesses 6 meses um juro de 2.750. Então, o valor final é 57.750. E o que acontece na convenção exponencial? Né? A convenção exponencial, eu simplesmente ignoro essa questão de só acumulado aqui um ano e vou utilizar a formulinha de juro composto sempre. Né? Então, 50.000, se eu aplicar o juro composto, né, eu vou chegar que no primeiro 6 meses ele vai me produzir um juro de 2.440,44 e o meu montante vai ser 52.440,54. Um detalhe, né, é que esse juro do primeiro período da convenção exponencial ele é menor, né, do que o da convenção linear. Né? Então, nesse caso, para período fracionário, a fórmula de juro composto vai me dar um juro menor do que eu utilizar o juro simples. Né? E aí o que eu vou fazer? Né? Aí eu vou pegar esse valor, 52.440, vou usar ele como base para calcular os juros do período 2, né? Utilizando a fórmula de juro composto. Então vai me dar um juro de 2.559,56. Se eu somar com o valor anterior, vai me dar 55.000. Um detalhe interessante, né, para períodos inteiros, né, convenção exponencial e convenção linear vão dar exatamente o mesmo valor. Né? Então o que muda é só para períodos fracionários. E eu vou utilizar os 55.000 como base, vou aplicar a fórmula de juro composto e vou chegar aqui no valor de 57.684,49. Um detalhe, né, o resultado final aqui da convenção exponencial deu menor do que da convenção linear. Isso vai acontecer sempre. Sempre convenção exponencial vai dar um resultado menor do que a convenção linear. Menos para períodos inteiros, quando eles vão ser iguais. Né? Só que, como eu falei, eu não preciso fazer essa decomposição. Essa decomposição é só para vocês entenderem. Né? Basta eu usar as fórmulas. Então, o que significa usar as fórmulas? Né? Convenção linear, eu separo, né, a parte inteira da parte decimal. Então, parte inteira, eu estou lidando aqui com 1,5, né? Então, a parte inteira é 1, a parte decimal é meio. Eu vou utilizar a forma de juros simples para a parte inteira, né? Que é 1 mais i elevado a n. Então, 1 mais i elevado a 1, né? E o juro simples para a parte exponencial, que é 1 mais i vezes n, né? Então, 1 mais 0,1 vezes meio, né? E aí, se eu fizer toda essa equação, eu vou chegar no 57.750. E a convenção exponencial, eu não preciso fazer nada disso. Eu simplesmente pego a fórmula de juro composto, né, PV vezes 1 mais i elevado a n, né, e chego no resultado 57.684,48. Então, vamos só comparar aqui. Né? Vou voltar alguns slides atrás. Juro simples 57.500. Convenção linear, se não me engano, 57.750.
Convenção exponencial 57.600 e pouco. E a maior de todas, né? Convenção contínua 58.091, né? Então aqui eu tenho o limite inferior, né? A mais baixa sempre vai dar juros simples. Depois vem a convenção exponencial, depois a convenção linear do juro composto e a que vai dar o maior valor é os juros contínuos. 57.750, 57.684, né? E assim a gente tem mais ou menos o que acontece com cada situação, né? Então aqui estão alguns exercicinhos para vocês, né? Então qual o rendimento acumulado, então juros, então utilizando a convenção linear e a convenção exponencial, qual o capital necessário, né? Então o PV. João investiu quanto tempo o dinheiro ficou aplicado utilizando a convenção linear, né? Qual o montante pela convenção linear, né? Então, qual a taxa de rentabilidade pelas convenções linear e exponencial. Então, basta essa questão de isolar os valores e eu vou chegar nessas respostas aqui. Então, espero que vocês tenham entendido, tenham gostado da aula, né? Tentem fazer os exercícios, porque matemática financeira é um assunto que depende muito da resolução de exercícios, né? E numa próxima oportunidade a gente fala um pouquinho dos próximos assuntos relacionados à matemática financeira. Muito obrigado a todos e até a próxima.